Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora especial de American Horror Story. O vídeo de hoje está muito especial, porque hoje eu vou falar de toda a cronologia da série. Sim, meritíssimos, eu trago aqui para vocês a linha do tempo completa e atualizada de todos os acontecimentos das 8 temporadas da série. Então, eu não preciso nem dizer que esse vídeo aqui vai ter spoilers das 8 temporadas. Antes de começar o vídeo, já curte, se inscreve no canal e... Tá vendo esse pop funko aqui? Você pode levar essa Rainha Suprema Cordelia para sua casa. Basta clicar no link aqui da descrição e participar do sorteio lá no nosso Instagram. Por fim, eu gostaria de avisar que nós vamos falar dos acontecimentos importantes na história da série, que começam lá por volta de 1500 e vão até o ano 2024. E é tanto acontecimento, tanta coisa importante, que um vídeo só não foi suficiente. Esse vídeo aqui então é a parte 1 e eu estou produzindo a parte 2 para lançar na semana que vem. E se vocês gostam dos vídeos de American Horror Story, eu peço que vocês ajudem o canal a crescer, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Nós lançamos o vídeo da terceira etapa do Desafio Médios, e é essa etapa que vai definir se a gente vai para a final do concurso. Então entra no link aqui na descrição e vota na gente, porque além de ajudar a gente, a cada vídeo nosso que você vota, você concorre a um iPhone X. Mesmo que você já tenha votado nos anteriores, a cada vídeo que você vota é uma chance nova de ganhar o iPhone. Então, bora lá! Onde é que começa a história desse grande universo compartilhado que a gente tem? Ela começa por volta de 1500, quando a bruxa Skadat chega ao Novo Mundo e se compromete com os deuses antigos sanguinários, se tornando a primeira bruxa suprema em uma longa linhagem de bruxas dentro da América do Norte. Em 1587, a colônia Roanoke, liderada pelo governador John White, chega à América do Norte e se instala no que eventualmente se tornaria conhecido como a atual Carolina do Norte. Com o inverno se aproximando rapidamente, o governador White é forçado a deixar a colônia para buscar suprimentos, deixando a sua esposa Thomasin no comando durante sua ausência. Aí, em 1589, ainda sem comida e remédios, os colonos exigem que a Thomasin leve todos eles para o interior para o próximo inverno, mas a Thomasin se recusa, já que ela não queria renegar os desejos do seu marido. Um colonizador, então, com o nome de Cade, lidera uma rebelião contra a Thomasin. Entre eles, na rebelião ali, estava o próprio filho da Thomasin, o Ambrose, e juntos eles banem ela da colônia e deixam ela na floresta para morrer de fome. Lá na floresta, a Thomasin é salva pela bruxa Skatat, que poupa ela de ser devorada por um javali selvagem em troca da sua alma. Depois de cumprir a oferta da bruxa, a Thomasin retorna à colônia com uma vingança, assassinando brutalmente o Sr. Cade e os outros insurgentes ali da revolução. E embora ela decida poupar o filho dela, o Ambrose. Sob as ordens de Skatat, a Thomasin começa a praticar a religião obscura da bruxa, venerando os deuses antigos, participando de rituais envolvendo sacrifícios de animais e até mesmo de humanos, inclusive de crianças. Como resultado, a Thomasin se torna então conhecida como a açougueira, por causa desses sacrifícios e assassinatos que ela comete. O Ambrose, que é o filho dela, junto com os outros colonos, eles ficam meio horrorizados pelos assassinatos da açougueira e começam a se opor a essa nova religião que ela está seguindo. A Thomasin então comete genocídio, matando todos os membros da colônia, prendendo seus espíritos naquela terra por uma maldição lançada pela Skatat. Os seus espíritos são presos para sempre na terra, capazes de interagir com o mundo físico somente durante a lua de sangue de outubro, que é quando a lua cheia aparece numa cor vermelha. Aí então, em 1590, conforme foi relatado pela Billy Dean pra gente lá na primeira temporada, a tribo Croatoan dos nativos americanos estava sendo assombrada pelos fantasmas da colônia Roanoke e decidiu queimar os pertences anteriores dos colonos a fim de criar um feitiço contra eles, cantando esse feitiço Croatoan aí para banir os espíritos, só que apenas temporariamente. Eles também talharam isso em algumas árvores não muito longe de onde a colônia tinha sido vista pela última vez. A gente pula então para o ano de 1692, uma época em que as bruxas descendentes da Skatat estavam sendo perseguidas, principalmente na região de Salem. A bruxa suprema da época, chamada Prudence Matter, ela tenta realocar as bruxas de Salem para o sul, mas ela está muito doente para fazer a viagem. Então ela decide se sacrificar para que uma nova suprema surja e conduza o Coven em segurança até New Orleans, onde surge então uma rivalidade entre elas e as bruxas praticantes voodoos que são nativas ali da cidade.
Muito tempo depois, em 1775, nasce a Madame Delphine Lalaurie, e só em 1790 é que a Academia para Jovens Senhoritas Excepcionais da Miss Robichaux é estabelecida como uma escola para meninas em New Orleans. 2 anos depois, em 1792, o Edward Philip Mott constrói a sua mansão lá na Carolina do Norte, dando origem aqui à casa que nós conhecemos da 6ª temporada, e logo depois ele é morto pela açougueira e pelos fantasmas colonos de Roanoke. A partir daqui, a casa passa a pertencer aos descendentes da família Mott. Decora isso aqui que isso aqui é importante, viu? Lá em 1801, mais precisamente no dia 10 de setembro, nasce Marie Laveau, lá em New Orleans. E em 1830, a Madame Delphine Lalaurie retorna de Paris para New Orleans com o marido e as suas filhas. Ela desenvolve uma afinidade sádica por torturar os seus escravos negros e usar os seus órgãos e o seu sangue como parte de um ritual de beleza, porque ela acredita que o sangue deles melhora a pele e previne o envelhecimento. Em 1833, depois de ficar sabendo do plano das suas 3 filhas para matar ela mesma, Delphine prende as 3 na sua câmara de tortura por um ano inteiro. Aí, em 1834, a Marie Laveau, que é a rainha voodoo na época, oferece o seu filho primogênito para o Papa Legba, que é um semideus voodoo ali, em troca de adquirir a imortalidade dela. Nesse mesmo ano aqui, depois de flagrar sua filha Pauline tentando estuprar um dos escravos, chamado Bastien, a Delphine aprisiona o escravo na sua câmara de tortura e coloca uma cabeça de touro decepada sobre a cabeça dele, se divertindo ali ao criar sua própria versão do Minotauro. Essa transformação acaba matando o Bastien. Acontece que esse Bastien era um relacionamento amoroso, ali da Marie Laveau. Então, quando a Marie descobre o que a Delphine fez com o Bastien, ela amaldiçoa a Delphine com imortalidade. Ela leva uma multidão para enforcar a família Lalaurie na varanda da sua casa como vingança pelos seus crimes. E depois de mostrar para Delphine o marido morto e as filhas uma última vez, a Marie enterra a Delphine viva em um caixão de madeira, deixando ela lá para lamentar a memória da sua família por toda a eternidade. Em algum momento aqui nessa época, a Marie ressuscita o Bastien com magia, mas ele não recupera a humanidade dele. Com o passar do tempo, a cabeça do touro se integra ao seu corpo e ele desenvolve características semelhantes a um touro, mudando completamente de homem ali para uma criatura, um verdadeiro minotauro. Em 1861 até 1865 teve um período em que a academia da Miss Robichaux foi convertida em um hospital militar durante a Guerra Civil, mas em 1868 a Mary Ann Wharton, que era a suprema reinante lá da época, comprou a academia da Miss Robichaux e a reestabeleceu como um refúgio seguro para que as jovens bruxas se reunissem e pudessem ser educadas. No final do século XIX, quase lá em 1900, o Edward Mordred, que era um nobre rico da Inglaterra, passa ali pela sua vida, sofrendo com a sua anormalidade, porque ele tem 2 rostos, um rosto normal e um segundo rosto na parte de trás da cabeça que é mal formado e perturbado, que sussurra coisas tenebrosas para ele. E ele decide se juntar a uma trupe de circo de freak show, sentindo que é o único lugar onde ele poderia viver uma vida livre do ódio do mundo. Só que durante uma noite de Halloween, ele é conduzido pelo seu segundo rosto para matar todo o grupo antes de cometer suicídio por enforcamento. Esse incidente aqui então cria uma lenda entre as aberrações de que qualquer show realizado durante o Halloween arrisca invocar o espírito de Edward Mordred. Alguns anos depois, em 1904, nós temos o nascimento da Elizabeth Johnson, que nasceu aqui como uma simples mortal, mas que nós sabemos que futuramente vai se tornar a nossa condessa. Em 1910 é construído o que viria a ser o sanatório Briarcliff, que no início era a maior ala de tratamento de tuberculose na costa leste. Aproximadamente 46.000 pacientes morreram ali durante esse período vítimas da doença. 8 anos depois, em 1918, mais precisamente no dia 17 de julho, a filha do imperador russo Anastasia Romanov, que era uma bruxa, tenta usar um feitiço de proteção para salvar a si mesma e a sua família de serem executados por tropas bolcheviques. Nesse momento, uma viajante do futuro chamada Mallory surge ali e tenta ajudar ela a fazer esse feitiço de proteção, a manter o feitiço. Infelizmente, a Mallory falha na tentativa de ajudar a Anastasia, o feitiço se desfaz e todos acabam sendo executados.
Passado um ano, em 1919, nós temos um assassino em série chamado X-Man, que escreve uma carta aos jornais ameaçando matar qualquer cidadão de New Orleans que não toque uma música de jazz em casa. Numa provocação a ele, então, as bruxas da academia da Miss Horrocrux colocam uma música de ópera, instigando ele a entrar, onde elas esfaqueiam ele até a morte, prendendo ele involuntariamente na academia como um fantasma. Em 1922, nós temos um acontecimento importantíssimo. A Murder House é construída por um cirurgião conhecido como Cirurgião das Estrelas, que é o Dr. Charles Montgomery, que muda para lá com a sua esposa Nora. É claro que na época a casa ainda não era chamada de Murder House. Mas nos anos seguintes, o Dr. Montgomery se torna um viciado em drogas e fica obcecado em ressuscitar animais mortos. Para financiar o estilo de vida caro ali do casal e também o vício do Charles, a Nora convence ele então a começar a realizar abortos ilegais no seu porão. Em 1925, no dia 31 de outubro, o Albert Evers, filho da Miss Evers, é sequestrado pelo Gordon Northcott. Ele é assassinado e descartado em uma vala junto com outras crianças. Daí começa a construção do Hotel Cortez, financiada e dirigida pelo serial killer James Patrick March. Inúmeros construtores então são assassinados durante a sua construção e escondidos dentro da infraestrutura do hotel. Enquanto isso, a Elizabeth Johnson, que ainda é uma humana comum, ela está trabalhando como figurante em The Son of the Shelk, e ela é convidada por Rudolph Valentino para participar do jantar com ele em sua casa. Eles desenvolvem ali um relacionamento a três, entre a Elizabeth, o Rudolph e a Natasha Rambova, que é a esposa do Rudolph, E a Elizabeth se apaixona perdidamente pelos dois. Em 1926, o diretor alemão Friedrich Wilhelm Murnau, que eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas eu vou falar Murnau aqui, ele viaja lá para os Cárpatos, na Europa, para fazer pesquisas sobre vampiros, esperando se inspirar neles para o seu filme Nosferatu. Só que ele descobre a existência real dos vampiros, que são humanos infectados com um antigo vírus que garante a vida eterna e a juventude, entre outras características sobrenaturais, desenvolvendo uma insaciável sede de sangue humano fresco. Ele próprio está infectado com o vampirismo então, antes de voltar para a América. No mês de julho desse ano, o Rudolph Valentino sai em turnê e é abordado pelo diretor Murnau, sendo infectado com o vírus do vampirismo por ele. Depois disso, o Rudolph, agora como vampiro, mata o seu dublê e finge a sua própria morte, infectando a Natasha Rambova com o vírus também. No dia 23 de agosto desse ano, eles terminam a construção do edifício do Hotel Cortez e tem ali a sua inauguração. No mesmo dia, então, a morte do Rudolph Valentino é anunciada. E acreditando que o Valentino realmente morreu, o coração da Elizabeth fica quebrado ali, ela está se sentindo sozinha no mundo, então ela se casa com o James March para adquirir riqueza, sentindo que ela não pode mais ter amor de verdade nunca mais, A Elizabeth, então, se depara com o marido cortando as partes do corpo de um mendigo indigente numa banheira e ela percebe que ele é um serial killer, Na esperança de preservar a sua segurança, ela começa a se interessar em assistir o March matando pessoas e ela até convence ele a selecionar aqueles que têm dinheiro, que têm joias, para que esse hobby dele possa pelo menos apoiar os dois financeiramente, Porque você vai matar umas pessoas, então pelo menos isso traga algo de bom para nossa família. O Valentino e a Natasha então revelam para Elizabeth que eles estão vivos e infectam ela com o vampirismo. Os três bolam um plano para deixar a América e viajar pelo mundo juntos, mas o James March sequestra o Rudolph e a Natasha antes disso, prendendo eles num corredor fechado do Cortez. Então, a Elizabeth, acreditando que os dois amantes dela abandonaram ela desenvolve ali uma ideia de que ela vai fazer o mesmo com os outros, infectando os seus interesses amorosos com o vampirismo, só para depois abandonar todos eles. E é aqui que ela adota o título de Condessa. Depois disso, no mesmo ano, ela descobre que ela está grávida do James March e ela vai até a casa do Dr. Charles Montgomery para fazer um aborto. Só que o bebê vampiro Bartholomew, tendo herdado o vírus do sangue da sua mãe, sobrevive ao procedimento e mata a enfermeira do Charles, atacando ela assim que ele sai, Apesar disso, o Charles orgulhosamente mostra o bebê ali e fala para a Condessa que ela tem esse belo menino. Ainda em 1926, o namorado de uma paciente do Dr. Montgomery sequestra o bebê dos dois, o Thaddeus, e mata e desmembra o bebê. O Dr. Montgomery
então pega todas as partes do corpo da criança e começa a costurar e tentar ressuscitar a criança. Só que ele acaba dando origem a uma criatura que não é humana, que é chamada de Infantata, né? Que é um monstro ali com sede de sangue. Horrorizada com o que o marido fez com o bebê deles, a Nora mata o marido atirando na cabeça dele e depois ela atira e mata a si mesma. Por fim, no final desse ano, o James Smart começa o seu projeto dos assassinatos dos 10 mandamentos. Em 1928, as aberrações Ethel Darling e Del Toledo dão à luz ao Jimmy Darling. O parto é chamado de nascimento freak e acontece ao vivo com pessoas cobrando dinheiro para assistir e até mesmo para segurar o bebê. Em 1929, o James Smart comete suicídio depois de ter matado a Hazel Evers no Hotel Cortez às 2h25 da manhã. Em 1931, nós temos o nascimento da Lena Winters, nossa futura Lena Banana. Em 1932, em Brandenburg, na Alemanha, a Elsa Mars é drogada e induzida a fazer um filme pornô sadomasoquista, onde as pernas dela são amputadas com uma motosserra pelo Hans Grupper. A Elsa é resgatada então por um soldado ali, que é o Massimo Dolcefino, que é quem fabrica as próteses de madeira nas pernas para ela. Então, em 1936, a Elsa deixa a Alemanha e viaja para a América junto com um grupo de ciganos. Pouco tempo depois, ela adota a Pepper e começa a colecionar suas aberrações. E aproximadamente 2 anos depois, em 1938, a Ethel e o seu filho Jimmy se juntam ao gabinete de curiosidades da Elsa. Em 1940, nós temos o nascimento do Kit Walker. Em 1943, o palhaço Twist foge do carnaval viajante lá da Rusty Westchester e ele volta para casa depois de acreditar que a polícia estava atrás dele porque uns anões espalharam que ele abusava de crianças. O Twister decide fazer brinquedos para crianças, mas acaba falhando na hora de vender esses brinquedos. Ele tenta cometer então suicídio com uma arma, mas acaba falhando em se suicidar também. É uma pessoa que falha na vida, né? Em 1947, lá na Murder House, acontece um dos famosos casos de assassinato, o da Black Dahlia. O dentista Dr. Curran estupra a jovem Elizabeth Short enquanto ela está anestesiada, né? Ela acaba morrendo. O fantasma do Dr. Montgomery aparece e oferece ajuda ao dentista, desmembrando os restos mortais da mulher. 2 anos depois, em 1949, mais precisamente no dia 22 de junho, a irmã Judy, que ainda não era irmã Judy na época, causa um acidente atropelando uma garota após dirigir bêbada. Depois do acidente, ela se junta à Igreja Católica após afirmar ter recebido ali um chamado de Jesus Cristo para renunciar a todo o álcool e outros prazeres mundanos. E 1 ano depois desse acontecimento, em 1950, no dia 17 de outubro, nós temos o nascimento de Fiona Good, lá em Louisiana. No ano de 1952, o palhaço Twist, agora usando a máscara para tampar a parte destruída do seu rosto, começa a cometer os seus crimes. Na mesma época, a Beth e a Dot Tatler se tornam membros do gabinete de curiosidades da Elsa Mars. A partir daqui, até o ano seguinte, em 1953, acontecem todos os principais acontecimentos que são mostrados na série da temporada Freak Show. Dentre eles, inclusive, a Elsa Mars manda a Pepper para ir viver junto com a irmã dela. Esses acontecimentos chegam ao fim quando lá em 1953, o Dandy Mott, que tinha convencido a Beth e a Dot a se casarem com ele, ele é drogado pelas aberrações durante um jantar e acorda numa daquelas câmaras de vidro com a Desiree, o Jimmy e a Beth e a Dot assistindo ele, e os três aproveitam ali o espetáculo enquanto ele morre lentamente se afogando no tanque. Nesse ano aqui, com a morte do Dandy, nós temos o fim da linhagem da família Mott. Por isso, a casa lá de Roanoke, que tinha sido herdada pela família, fica sem dono e a partir daqui ela vai a leilão. 7 anos depois, em 1960, depois de ter ficado famosa em Hollywood, a Elsa Mars continua insatisfeita com a vida, mesmo tendo reencontrado o Máximo, que era o seu antigo amor, porque ela não teve um final feliz ali com ele, né? Ela aceita então fazer um show na noite de Halloween, porque ela sabe que assim, o Edward Mordrake vai aparecer e matar ela, que é exatamente o que acontece, o que faz com que a Elsa termine ali numa pós-vida junto com as aberrações dela, finalmente encontrando a felicidade. Enquanto isso, a Desiree termina feliz e casada, e o Jimmy também termina casado com a Beth e com a Dot, que estão grávidas dele. Em 1960,
1961, um jovem rapaz afro-americano em New Orleans é sequestrado e linchado por um grupo de homens brancos. Em resposta a isso, a Marie Laveau realiza um ritual de necromancia que faz com que os cadáveres de um cemitério próximo se levantem e matem os homens responsáveis por isso. Em 1962, o Briarcliff Manor é comprado pela Igreja Católica e é convertido em um hospício para os criminosos insanos. O Monsenhor Timothy Howard concorda em permitir que o Dr. Arthur Arden realize os seus experimentos no sanatório. Só que esse Dr. Arden, na verdade, era o Hans Grupper, o cientista nazista que tinha torturado a Elsa Mars e decepado as pernas dela no passado. Nesse ano também, a Pepper é culpada pelo assassinato do bebê da sua irmã e é enviada para Briarcliff. No Halloween desse ano, duas coisas acontecem. A primeira delas é algo bem simples. Nós sabemos que nesse ano, uma jovem chamada Miriam Mead saiu pela rua pedindo gostosuras ou travessuras, fantasiada como Rosie, a robô dos Jetsons. Mal sabia ela que um dia ela seria mais robô do que ela mesma imaginava. Nesse mesmo ano, o Lit Emerson matou 18 pessoas de 5 famílias diferentes, além de matar um Papai Noel de caridade ali. No ano seguinte, em 1963, ele foi preso em Briarcliff pelos seus crimes enquanto Papai Noel assassino. Em 1964, começam a acontecer então os assassinatos do serial killer conhecido como Bloodface. O Kit Walker e a sua esposa Alma Walker são aterrorizados pelos extraterrestres e a Alma é abduzida por eles. Isso faz com que o Kit seja falsamente acusado de ser o Bloodface e ele é preso no hospício de Briarcliff. A jornalista Lena Winters visita então o sanatório para tentar uma entrevista com um suposto assassino, e é a partir daqui que começam os principais acontecimentos da temporada Asylum. A maior parte dos acontecimentos da temporada dura até 1965, quando o Kit volta para casa junto com a Grace e o seu filho Thomas, e lá encontra a Alma viva junto com a sua filha Julia. No mesmo ano, a Lena Winters dá à luz ao Johnny Morgan e o coloca para adoção. A Igreja Católica vende o sanatório Briarcliff para o estado de Massachusetts e o Timothy Howard é nomeado cardeal da cidade de Nova York. Em 1967, a Alma Walker mata a Grace Bertrand com uma machadada e o Kit tem que internar a Alma no sanatório Briarcliff. Nesse mesmo ano aqui, nós temos a Valerie Solanas, que publica o Manifesto da Scum. E ela forma ali o seu culto, que é a sociedade para eliminar os homens, que ela chama de Scum. A Valerie recruta as primeiras mulheres que farão parte do seu culto e se muda para São Francisco, na Califórnia. Em 1968, a Murder House está sendo usada como uma casa de irmandade para uma escola de enfermagem. E é aí que acontece o assassinato das duas enfermeiras que nós vemos lá na primeira temporada. No dia 3 de junho desse ano, a Valerie Solanas tenta assassinar o Andy Warhol, mas ela falha no assassinato. Aqui o grupo Scum vê a tentativa de assassinato da Valerie como um sinal para começar a matar casais, então elas começam essa série de assassinatos. Alguém então escreve uma carta ao jornal dizendo que eles estão matando todo mundo, se apelidando de assassino do Zodíaco, e isso irrita a Valerie. Ela tenta confessar que foi a Scum que matou aquelas pessoas, mas a polícia não acredita nela. E nesse mesmo ano, no Halloween, a jovem Miriam Mead vai a um encontro e assiste o bebê de Rosemary. Só um detalhe aqui, a gente está colocando aqui na cronologia os acontecimentos, as lembranças da Miriam Mead, mas é muito provável que a maioria dessas lembranças não tenha acontecido de fato, e tenham sido só lembranças que os cientistas lá do futuro criaram, para a memória da robô Miriam Mead. Em 1969, a Lena Winters publica o seu livro Maniac, One Woman's Story of Survival. O livro entra na lista dos mais vendidos e o Kit Walker vai atrás dela para conseguir um autógrafo. Nesse mesmo ano, no dia 9 de agosto, o Charles Manson ordenou aos seus leais seguidores Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Cranquinwell e Linda Kasabian que realizassem uma campanha de terror dentro da casa do diretor Roman Polanski e matassem a sua esposa Sharon Tate. É aí que nós temos um dos casos de assassinatos mais famosos da história, que é mencionado lá na temporada Cult. Nessa mesma época, entre o final de 1969 e início dos anos 70, a Constance Langdon se muda de Virgínia para Los Angeles para seguir carreira de atriz. Em 1970, a irmã Judy, que não era mais freira e sim uma paciente de Briarcliff, é tirada de lá pelo Kit Walker. Ela vive junto com o Kit e com seus filhos por 6 meses antes de morrer. Em 1971,
1991, determinada a expor o sanatório Briarcliff pelo que realmente é, a Lena Winters cria um programa de televisão, Briarcliff Exposed, para que o mundo possa ver as horríveis condições do local. No mesmo ano, o cardeal Timothy Howard se mata cortando os pulsos em uma banheira. Enquanto isso, lá em New Orleans, na Academia das Bruxas, a jovem Fiona Good mata a Anna Leaf na frente do mordomo Spaulding, para que ela possa se tornar a próxima Suprema. O Conselho das Bruxas tem uma reunião de emergência porque a força vital da Anna Leaf não pôde ser detectada. E aí, a Myrtle Snow coloca um feitiço da verdade na língua do Spaulding para que ele confesse que a Fiona matou a Anna Leaf. No entanto, como ele é apaixonado pela Fiona, ele decide cortar sua própria língua para proteger ela. A Fiona realiza então o teste das 7 maravilhas e assim é coroada como a nova Suprema. Em 1972, lá em Los Angeles, a Constance dá à luz a sua filha Adelaide, e com isso ela encerra sua carreira de atriz. Em 1973, a família Chan se muda para a casa de Roanoke, e lá todos eles são mortos pela açougueira. Em 1977, nós temos o nascimento de Tate Langdon. Nesse mesmo ano, a Ramona Royale está tentando carreira em Hollywood e ela acaba conhecendo a Condessa, e as duas começam a desenvolver um relacionamento amoroso. Em 1978, a Murder House estava completamente abandonada, e é aí que os gêmeos Troy e Brian invadem a casa e são mortos pelo infantata. Nesse mesmo ano, o líder de culto Jim Jones, fundador do People's Temple, comete um suicídio/assassinato em massa dos seus seguidores, que mais tarde viria a influenciar alguns eventos da temporada Cult. Em 1980, o Kit Walker desenvolve câncer de pâncreas e fica bem debilitado. Só que antes que ele possa morrer, os extraterrestres chegam e levam o Kit para o espaço, ou Deus lá sabe para onde, Os dois filhos do Kit, que possuem algumas informações genéticas dos extraterrestres, acabam crescendo e se tornando pessoas extremamente bem-sucedidas, que dizem que um dia fariam a diferença na Terra. Bom, a gente vai parar por aqui, onde nós já falamos de metade dos acontecimentos importantes. A outra metade fica para semana que vem, quando eu for lançar a parte 2 desse vídeo. Sim, gente, vai sair somente semana que vem, porque a produção desse vídeo aqui não é fácil, exige uma pesquisa dos episódios, construção de roteiro, edição, buscando as cenas de cada episódio, então aguenta aí que semana que vem tem mais. Não se esqueçam então, por favor, já cliquem no link do Desafio Médios e voltem no nosso terceiro vídeo. Além de ajudar a gente a concorrer a um iPhone, vocês ainda podem curtir o vídeo, que é uma collab com os nossos crushes oficiais. Então tá muito legal e eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Enquanto você espera, corre no Instagram para participar do sorteio da Cordilha. E para não ficar sem conteúdo de American Horror Story durante a semana, bora interagir lá na comunidade Amino, American Horror Story Brasil. O link para esses dois sites estão aqui na descrição. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, acompanha a gente e é isso aí. Um beijo, meritíssimos e meritíssimas, e até a próxima.